A paz do Senhor, igreja, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica, hoje com a lição de número 3, o Deus Criador, da nossa revista Betel, que é o segundo trimestre de 2021, que tem por título os atributos de Deus. Então a lição de número 3, o Deus Criador. Texto áureo. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Verdade aplicada. Deus trouxe à existência o que antes não existia, criou e tem controle sobre a sua criação. Nossos objetivos são 3: estudar sobre a criação dos céus e a terra, ressaltar a criação do homem e da mulher e mostrar os propósitos de Deus, os propósitos da criação de Deus. Gênesis 1, texto de referência. Nós vamos ler os versículos 1, 3, 6, 8 e 10 e 14. No princípio criou Deus os céus e a terra. 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã o segundo dia. 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Nossa introdução para esta lição vai dizer que o Deus Criador faz com que o homem tenha domínio sobre todas as suas obras, todas as obras de suas mãos. Deus dotou o homem de inteligência para governar sobre sua criação. O Senhor é admirável, o seu nome é sobre toda a terra. Nós, os crentes, nós, os cristãos, cremos pela fé nas Escrituras Sagradas que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Então o que a Bíblia nos ensina é que Deus trouxe à existência o universo. Nada existia, tudo se fez pela voz de Deus. Então nós, irmãos, os cristãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada através do Espírito Santo, a homens. E é necessário que tenha fé, que exista fé para crer na criação de Deus, naquilo que Deus criou, que tudo teve um momento certo, passou a existir. Então, quando nós vemos os detalhes de tudo que existe, a sua plenitude, a terra e sua plenitude, a criação da plenitude de cada coisa, de cada ser, nós entendemos, nós vislumbramos a voz, a mão de Deus sobre cada coisa. Então, a partir desse ponto, nós já estamos convictos que Deus criou todas as coisas, que a partir ali do Gênesis 1, haja, através da palavra, da determinação de Deus, haja, houve. Então, nós já não vamos partir de princípios de que o homem acha que tudo foi criado por uma explosão, Big Bang, Nós já partimos do que a Bíblia fala para nós. Não há dúvida que é a criação de Deus. O homem, ele tenta explicar, ele tenta voltar no tempo. Inclusive tem pesquisas agora que saíram, europeias, inclusive, que homens pegaram ali, criaram uma máquina gigante e pegaram ali átomo e diminuíram aquilo ali em quartos de próton e diminuíram mais ainda, chegaram a um elétron e quando foram diminuindo, acharam uma tal de partícula bóson de Higgs, que ela é como se fosse um sinal sonoro. Então isso nos mostra, e para os cristãos isso já é uma lógica, porque já está lá em Gênesis, através da voz de Deus tudo se criou.
Então, pelo poder da palavra, tudo acontece. Pelo poder de Deus, pelo poder da voz de Deus, as coisas simplesmente surgem, acontecem. Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, vai dizer que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então Deus ele não precisou de uma matéria para criar alguma coisa. Deus ele não precisou de algo existente para criar o universo. Deus ele criou o universo simplesmente com o seu poder, da sua voz. Tudo que não existia veio a existir. É a onipotência de Deus. E se nós formos observar cada detalhe da criação de Deus, tudo se desenvolve de uma maneira natural. Então Deus criou tudo e colocou em seu curso natural, nos mínimos detalhes. Então não há o que contestar, o que questionar. A palavra de Deus ela é soberana a tudo. Hebreus no capítulo 4 e no versículo 12 vai dizer que porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então isso é para os irmãos terem uma noção de quão poderosa é a palavra de Deus. Haja e ouve, simplesmente isso, haja tudo e tudo se fez. João no capítulo 1, no verso 3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se pôde fazer, e sem ele nada se fez. Isaías no capítulo 55, no verso 11 vai dizer que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E a Bíblia vai dizer ali no capítulo 1 de Gênesis que Deus ele criou tudo e fez ali, e viu Deus que a luz era boa. Gênesis 1:4. A luz representa a ausência da escuridão e denota a essência de Deus, porque Deus é luz e representa a perfeição e do seu caráter. A luz é boa, agradável e útil para fazer distinção das trevas. E assim separou noite e dia. Aí depois Deus chama ali a porção seca de terra, né? E a porção das águas de mares. E uma coisa que me chama muita atenção é que a cada momento a Bíblia vai dizer que e viu Deus que aquilo era bom, né? E a terra produzia sementes, né, conforme a sua espécie de árvores frutíferas, e fez Deus os luminares, o maior para iluminar o dia, o menor para clarear a noite, e fez as estrelas. E aí você vai percebendo que em Gênesis 1:16, por exemplo, a 18 vai dizer, e viu Deus que era bom. Então as obras de Deus elas são magníficas, são perfeitas, não precisa de conserto nenhum na natureza. Tudo está alinhado conforme Deus quis que fosse. Então Deus viu que tudo aquilo era muito bom. Então nós, os cristãos, nós cremos pela fé nas Escrituras Sagradas que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria e para a sua glória. E aqui nós conseguimos concluir nosso primeiro objetivo, que é estudar um pouco sobre a criação dos céus e a terra. E agora nós vamos para o nosso segundo objetivo, que é ressaltar a criação do homem e da mulher. Nosso tópico 2.